Oi pessoal, tudo bem? No último vídeo eu tinha deixado 15 questões de trigonometria, né? Trigonometria na circunferência para vocês resolverem. E aí nesse vídeo a gente vai dar uma olhada nas soluções. Bom, então o primeiro problema, né? Ele pede para a gente calcular quem é o seno de 1200. Seguinte, né? Você vai primeiro calcular a primeira determinação positiva de 1200. Então 1200 a gente divide por 360, vai encontrar quociente 3 e resto 120, tá certo? Então isso diz para a gente que 1200 e 120 são ângulos que têm 1200 graus e 120 graus, são ângulos que têm as mesmas razões trigonométricas, tá? Mesmo seno, mesmo cosseno, mesma tangente, tá? Então a gente pode trocar aqui o seno de 1200 pelo seno de 120. Para poder calcular o seno de 120, você vai observar que 120 é o ângulo lá do segundo quadrante. Para a gente fazer a redução ao primeiro quadrante, a gente tem que olhar para o suplemento dele, né? Então, se o suplemento de 120 graus e 60 graus, 120 graus e 60 graus são ângulos que têm o mesmo seno. Então, o seno é raiz de 3 sobre 2 e a gente marca aí a letra C, certinho? Bom, pessoal, próximo problema. A gente tem que calcular o resultado dessa expressão. Você vai observar cosseno de 150. Bom, cosseno de 150 é o seguinte, 150 é um ângulo que está no segundo quadrante, a gente vai trocar ele pelo seu suplemento, 30 graus, e observar que ângulos suplementares têm cossenos simétricos. Então a gente troca aqui o sinal, substitui cosseno de 30 por raiz de 3 sobre 2 e vai ficar aqui ó, o sinal negativo na frente. Seno de 300 para a gente calcular. Observa que 300 graus é um ângulo que faz parte do quarto quadrante. Para a gente reduzir ao primeiro quadrante, a gente precisa olhar para o replemento dele. Tá? Replemento de 300 é 60 graus. Lembrando que replemento é o quanto que falta para chegar a 360. Lembra também que ângulos replementares têm senos simétricos e têm cossenos iguais. Tá bom? Então, vou ter que trocar aqui o sinal. Né? Os senos são simétricos. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, com sinal de menos na frente ficou negativo. Tangente de 225. 225 é um ângulo que faz parte do terceiro quadrante. Para a gente reduzir um ângulo do terceiro ao primeiro quadrante, a gente calcula, né, o que eu chamei na outra aula, no outro vídeo, eu falei para vocês, chamei de esplemento. Né? Para calcular o esplemento, é só subtrair 180 graus. Então, 225 menos 180, 45 graus. Esses dois ângulos, eles têm, como eles são esplementares, eles têm senos simétricos e cossenos simétricos também. Consequentemente, eles têm tangentes iguais. A tangente de um vai ser igual à tangente do outro, a tangente de 225 vai ser igual à tangente de 45, que é igual a 1. A gente troca. Né? E o cosseno de 90, é simplesmente zero. Pessoal, fazendo essa conta, né, somando aqui, né, esses valores, a gente vai encontrar menos raiz de 3 menos 1, você vai marcar a letra B de bola. Letra B de bola é a alternativa correta. Pessoal, terceira questão, né? Muito parecida com a primeira, só que agora a gente tem que resolver uma expressão onde os ângulos eles estão marcados, eles estão descritos aqui em radianos, né, e não em graus. Então, eu vou ter que pegar 86π sobre 3, 11π sobre 4 e calcular a primeira determinação positiva, a redução ao primeiro quadrante deles. Né? Claro, né, a gente pode sempre, né, se a gente quiser, a gente pode sempre pegar aqui o π, né, o π radiano, e trocar por 180 graus, converter isso para grau e fazer aquela conta com grau, né, de dividir por 360, pegar o resto, né, enfim. Se você não quiser se você não quiser, né, converter para graus, você pode pegar a expressão em radiano mesmo e no lugar de dividir por 360 graus, dividir por 2π também, tá bom? Também é uma boa, né? Então, essa é a ideia aqui que eu vou seguir, né? Pelo menos uma variação dessa ideia. Eu peguei esse 86π sobre 3 e dividi esse negócio por 2π. Tá? Dividimos por 2π, a gente chega, né? A gente chega aí numa conta que vai dar, uma divisão que vai dar resto 2π sobre 3, né, que está aqui, e quociente igual a 14, tá bom? Então são 14 voltas completas e mais o 2π sobre 3 aí, que é o giro adicional, tá bom? Se a gente fizer, também pode fazer desse jeito, né? Olha só, eu peguei aqui 86π sobre 3 e quebrei em duas partes, sendo que essa primeira parte, 84π sobre 3, que é igual a 28π, corresponde a 14 giros, né? 14 voltas completas, tá bom? Também pode fazer dessa forma, né? Também é uma espécie de divisão.
E aí o que sobrou, né, foi 2π sobre 3, são 14 voltas completas, mais um giro de 2π sobre 3. O 2π sobre 3 é um ângulo que faz parte do segundo quadrante. Para a gente poder reduzir ao primeiro, basta calcular o suplemento dele. Suplemento de 2π sobre 3 é π sobre 3, né? O que falta para completar aí o π, né? O π, que é 180 graus. E aí a gente calcula, né, cosseno de π sobre 3, π são 180 graus, π radiano 180 graus, 180 por 3 dá 60, né? Então é cosseno de 60 graus, meio. Pessoal, 11π sobre 4 também, né? Ou você pode dividir por 2π, né? Seguindo aquela regrinha que a gente viu no vídeo da aula anterior, ou então você quebra aqui, ó, decompõe, né, numa soma aqui de duas parcelas, sendo que a primeira parcela é exatamente 2π, tá bom? Então 2π quer dizer um giro completo, a gente pode ignorar essa parte e ficar aqui só com 3π sobre 4. 3π sobre 4 é um ângulo, está lá no segundo quadrante, o suplemento dele é π sobre 4, é o que falta para chegar a 180, você troca, né, 3π sobre 4 por π sobre 4, e é só depois calcular, né, π sobre 4 é 180 graus dividido por 4, 45 graus, tangente de 45 graus é 1. Pessoal, fazendo essas contas, né, completando essas contas, a gente chega aí no resultado 2 e marca aí a letra E. Pessoal, mais uma. A gente tem aqui o seno de x é 2/3. O x é um ângulo que está lá no segundo quadrante e a gente quer calcular quanto que é a tangente desse ângulo. O que você pode fazer aqui? Né? Tem duas maneiras, né, de fazer. Você pode fazer uma maneira mais geométrica ou uma maneira mais algébrica. Uma maneira mais geométrica seria desenhar um triângulo retângulo, né? Desenhar um triângulo retângulo e observar aqui, se o seno é 2/3, então eu posso chamar de 2 o cateto oposto e de 3 a hipotenusa. Tá bom? Então o cateto oposto é 2, a hipotenusa é 3 e eu quero descobrir quem é o cateto adjacente para fazer cateto oposto sobre adjacente para achar a tangente do ângulo. Posso achar o cateto adjacente usando o teorema de Pitágoras. Tá bom? Eu vou preferir aqui na minha solução fazer uma solução mais algébrica, explorando a relação fundamental da trigonometria. Aquela história de que seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Tá bom? Então, explorando essa ideia, né, você chega à conclusão de que a tangente é igual, pelo menos, que o cosseno, né, de x, pelo menos em módulo, é igual a raiz de 5 sobre 3, tá bom? Como é que eu sei que é negativo, né? Pela informação que ele deu aqui, que o ângulo se encontra no segundo quadrante. Se ele está no segundo quadrante, o cosseno é negativo. E aí a gente tem o seno, tem o cosseno. Para achar a tangente, basta fazer a razão, né? Basta fazer a divisão entre esses dois valores, você vai encontrar aí tangente menos 2 raiz de 5 sobre 5, e você marca aí a letra C e já avança, né, sem perder tempo para a próxima questão. Próxima questão também, parecida, né? Seno de x é dado, diz também que o x é um ângulo do quarto quadrante, ele quer descobrir a tangente. De novo, você tem a liberdade de escolher se você vai fazer uma solução mais geométrica ou uma solução mais algébrica. Fazendo a solução algébrica, né, usando a relação fundamental da trigonometria, você chega à conclusão de que o cosseno é 4/5, né, o seno é menos 3/5, ele já tinha dito, né? Você sabe que o cosseno é positivo porque o arco é do quarto quadrante. No quarto quadrante, o cosseno é positivo e o seno é negativo. E para achar a tangente, basta fazer a razão entre os dois valores. Seno sobre cosseno dá menos 3 sobre 4. Você acha a tangente e marca a alternativa correta, a letra A. Pessoal, mais uma, né? De novo, eu tenho aqui o cosseno foi dado, o ângulo, né, foi dito que ele faz parte do segundo quadrante, e a gente quer calcular o valor dessa expressão. A expressão depende de tangente, então a gente precisa encontrar a tangente do ângulo, né? Se o cosseno é 3 sobre 5, é porque o cateto adjacente vale 3 e a hipotenusa vale 5. Então o cateto oposto vai valer 4, né? Se é um triângulo retângulo de lados 3, 4, 5. Então a tangente vai ficar cateto oposto sobre cateto adjacente, 4 sobre 3. Né? Ou você pode usar a relação, como a gente viu nas anteriores, a relação fundamental da trigonometria. Uma vez que você descobre que a tangente, né, é menos 4 sobre 3, é só substituir na expressão que você quer calcular, desenvolver essas contas até o fim. Né? Se a gente fez certinho, a gente vai encontrar aí 24 sobre 7, letra B de bola, né? Letra B, alternativa B. Pessoal, mais uma aí, questão 7. Mais uma questão parecida, né, com as anteriores.
De novo aí você tem, né, o seno dado, né, você tem o arco dado, o arco é do primeiro quadrante, então a gente já sabe que o cosseno vai ser positivo, né, assim como o seno, e o que a gente quer calcular agora é o resultado dessa expressão. Observa que apareceu, né, a secante, né, apareceu aí uma razão trigonométrica nova, né, a gente lembra que secante é 1 sobre cosseno, né, e substitui, né, secante ao quadrado vai ficar 1 sobre cosseno ao quadrado. Lembra também que cosseno ao quadrado é 1 menos seno ao quadrado, né? Relação fundamental mais uma vez. Então, ó, eu só preciso substituir o seno por raiz de 3 sobre 2, levando essa expressão ao quadrado fica 3 quartos, 1 menos 3 quartos, 1 quarto. Já apareceu aqui. E na primeira parcela é 1 sobre 1 quarto, o inverso de 1 quarto, 4. Aí você soma o 4 com 1 quarto, né? Soma esses valores, você vai achar 17 quartos, alternativa C. Pessoal, bom, mais uma, né? A gente agora precisa calcular o valor numérico dessa expressão substituindo aqui o x, né, por π sobre 3, π sobre 3 radiano. Bom, é só a gente substituir, trocar aí, né, onde tem x, você troca por π sobre 3, né, você vai encontrar seno de 2π sobre 3. Poxa, o que é seno de 2π sobre 3 mesmo, né? Se você trocar aqui o π por 180, vai ficar 180 graus por 3 dividido por 3, 60 graus. 60 graus vezes 2, 120. Seno de 120. Seno de 120 é igual ao seno de 60, raiz de 3 sobre 2, substituímos. Cosseno de π, né? Π 180 graus, cosseno de 180 é menos 1. Tangente de π sobre 3 e aqui, ó, cotangente de π sobre 3. Lembra que cotangente você pode escrever como o inverso da tangente, 1 sobre tangente. E aí você tem tangente de π sobre 3 multiplicando, tangente de π sobre 3 dividindo, né? Isso vai cancelar, vai dar 1, né? Multiplicado aqui por meio, vai sobrar só 1 sobre 2. Certinho? Pessoal, estou dividindo por meio, dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. Quando a gente multiplicar por 2, a gente vai cancelar esse 2 no denominador e vai sobrar para a gente só raiz de 3 que multiplica menos 1, menos raiz de 3, alternativa correta, a letra A. E a gente avança, né? Avança aí para a questão 9. Questão 9 também é muito parecida com a anterior, você só vai trocar, né? Onde você tem um x aí, você vai trocar por π sobre 2 radiano e fazer essas contas, né? Então a gente tem aqui, cadê? π sobre 2, né? Seno de π sobre 2 seno de 90, seno de 90 é 1. Cotangente de π sobre 4, π sobre 4, 45 graus. Cotangente é o inverso da tangente, então é 1 sobre tangente de 45. Na tangente de 45 é 1, né? 1 sobre 1 é 1. 1 vezes 2, 2, né? Substituiu. Cosseno de π, π 180 graus, né? 180 graus. Cosseno de 180 menos 1, né? Tá aqui. E aí você vai substituindo aí o restante, né? Tangente de 45 é 1, cossecante de π sobre 2 é cossecante de 90 graus, é 1 sobre seno de 90 graus, é 1 sobre 1 que deu 1, e por fim aqui secante de 2π, secante de 360 graus, né? Esse é secante de 360 graus, que é igual a secante de 0 graus, que é igual a 1 sobre o cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1, 1 sobre 1, 1. E aí, fazendo as contas, ficou 1 mais 2 mais 1, 4. 4 dividido por 2, 2. Você marca a letra D de dado, né? Questão 9, letra D de dado. Pessoal, 10ª questão, né? Essa um pouquinho diferente, a gente tem que simplificar uma expressão, né? Uma expressão trigonométrica. Então, minha dica aqui nesse tipo de questão é você substituir, né? Você simplificar as razões trigonométricas que aparecem, escrevendo elas em função de seno e cosseno. Então, por exemplo, cossecante, lembra que cossecante é 1 sobre seno, né? Então, cossecante ao quadrado, 1 sobre seno ao quadrado. Tangente é seno sobre cosseno, né? Substituir. E aí você já vai conseguir cancelar, ó, um seno de x aqui, ó, multiplicando, e um seno de x dividindo. Secante ao quadrado, né? Lembra também, isso é 1 sobre cosseno ao quadrado. Poxa, 1 sobre cosseno ao quadrado na divisão, eu vou transformar isso na multiplicação, né? Transformar essa conta em multiplicação invertendo essa fração. 1 sobre cosseno ao quadrado vai virar cosseno ao quadrado. E aí, cosseno ao quadrado multiplicado por cosseno vai sobrar cosseno, né? Então, no final, ficou aí cosseno de x sobre seno de x. Isso é igual a cotangente de x, letra D. Tá bom? Então, pessoal, de propósito, né? Eu coloquei as soluções aqui mais resumidas, né? As soluções aqui escritas, elas não cumprem esse passo a passo, né? Eu estou até
detalhando mais, né, enquanto eu estou falando, mas eu deixei aqui essa solução assim mesmo, né, comendo aqui alguns passos para você, se você tiver dúvida aí, você fazer, né, no papel, né, você fazer essas contas, tá? Para instigar você a escrever, né? É importante. Pessoal, questão 11. Vamos lá, seno ao quadrado, de novo, né, uma expressão para a gente simplificar, seno ao quadrado mais 1 mais cosseno de x elevado ao quadrado. Você faz aqui, aplica, né, o produto notável, aquela história de quadrado primeiro, mais 2 vezes primeiro vezes segundo, né, mais o quadrado segundo, escrevi aqui embaixo, e já juntei ó, o cosseno ao quadrado com o seno ao quadrado, tá? Junto esses dois, né, relação fundamental diz pra gente que isso vale 1, somou com esse 1 aqui ao lado, ficou 2, né? E, por fim, é só colocar o 2 em evidência, 2 que multiplica 1 mais cosseno de x, observa lá o item B, né, letra B de bola, traz pra gente a solução correta. Questão 12, mais uma aí para a gente ver. A gente tem mais uma expressão para resolver e observa o seguinte. Bom, primeiro, né, apareceu secante ao quadrado e apareceu menos 1. Lembra que uma das decorrências da relação fundamental era que secante ao quadrado, né, secante ao quadrado menos 1, secante ao quadrado de x menos 1 é igual a tangente ao quadrado, né? Se bem que eu não usei isso na minha solução, né? Não usei na minha solução, não. Na verdade, o que eu fiz foi o seguinte. Calcular aqui, ó, cosseno ao quadrado de x vezes cossecante ao quadrado de x. Então, observa aqui, cossecante é 1 sobre o seno ao quadrado. Então, ficou cosseno ao quadrado sobre seno ao quadrado, ficou cotangente. Como é o inverso disso, né, o inverso da cotangente, tangente ao quadrado. E aí sim, né, substituir aqui tangente ao quadrado. Bom, qual foi o próximo passo? Né? O próximo passo foi colocar aqui o menos em evidência, e aí sim, né, põe o menos em evidência, e observa que tangente ao quadrado mais 1 é igual a secante ao quadrado, tá bom? Tangente ao quadrado mais 1 é igual a secante ao quadrado, posso substituir, e aí ficou secante ao quadrado menos secante ao quadrado, 0, né? 0, letra A, tá bom? Letra A é a resposta correta aí da questão 12. Questão 13, vamos lá, mais uma expressão aí para gente arrumar, né? Você pode começar observando que você tem aqui um produto da diferença pela soma, né, ou da soma pela diferença, você pode aplicar a ideia do produto mutável, né, que isso é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, quadrado do primeiro é secante ao quadrado do segundo tangente ao quadrado, né, menos seno ao quadrado. E aí, né, você observa, né, que secante ao quadrado menos tangente ao quadrado é igual a 1. Né? Por quê? Porque tangente ao quadrado mais 1 é igual a secante ao quadrado. Então, substituindo, né, vai sobrar aqui para a gente 1 menos seno ao quadrado. E repara que 1 menos seno ao quadrado é igual a cosseno ao quadrado. Né? É importante a gente ter intimidade aí com essas relações, aí, com a relação fundamental e com as suas decorrências. Né? Observa que 1 menos seno ao quadrado é igual a cosseno ao quadrado, né? Porque cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1. Então a gente ficou aí com a alternativa A, né? Letra A é a alternativa correta. A gente ainda tem aí mais duas questões para olhar. Vamos lá, pessoal, questão 14, né? A gente pode começar tirando o MMC, né? É uma boa ideia aqui tirar o MMC. O MMC vai ser o produto dos denominadores, seno de x que multiplica 1 mais cosseno de x, né? E aí arrumando, né, multiplicando, a gente tem essa expressão. Observa que 1 mais cosseno ao quadrado, 1 mais cosseno, desculpa, elevado ao quadrado, você pode escrever, né? Você pode escrever como... Não, nem precisa desenvolver, né? A gente pode fazer A gente pode seguir aqui uma ideia melhor. Vamos lá, qual foi a ideia aqui, né? Essa aqui eu resumi tanto que eu até não lembro o que eu fiz aqui, eu tenho que ver. Bom, acho que foi desenvolver mesmo aqui o quadrado, né? Acho que foi isso, sim. Então você vai fazer quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado segundo. Quadrado segundo é cosseno ao quadrado. Cosseno ao quadrado com esse seno ao quadrado, né, somando com esse seno ao quadrado aqui, vai dar 1. Né? 1 mais 1, né, que a gente já tinha aqui do quadrado de 1, 1 mais 1, 2. Então sobrou para a gente 2 mais 2 vezes cosseno de x. Põe aqui o 2 em evidência e observa que o 1 mais cosseno de x, olha só, você consegue cancelar, né? Ele aparece aqui como fator comum no numerador e no denominador. Cancelou, sobrou para a gente 2 sobre seno de x.
Só que a divisão por seno de x equivale à multiplicação pela cossecante de x. Então vai sobrar para a gente duas vezes a cossecante de x, você vai marcar aí a letra B de bola. E mais uma aí para a gente fechar, essa é a última da lista, tem que simplificar essa expressão, né? Essa expressão que está aí. Bom, secante, né? Aquela dica que eu tinha dado para vocês. Vamos escrever tudo em função de seno e cosseno. Então, secante vai virar 1 sobre cosseno, cossecante vai virar 1 sobre seno, né? Depois disso, você tira o MMC, né? Tira o MMC aqui, né? O MMC vai passar a ser cosseno, né? Aqui no numerador, o denominador vai passar a ser cosseno aqui nessa fração de cima, na fração de baixo o denominador vai ser seno, né? E aí você vai chegar nessa expressão. Bom, 1 menos o cosseno ao quadrado é igual a seno ao quadrado. De novo, relação fundamental. 1 menos seno ao quadrado é cosseno ao quadrado. Relação fundamental mais uma vez. E como eu tenho uma divisão de frações, eu vou escrever isso como um produto, né, da primeira fração pelo inverso da segunda. Tá certo? E aí, né, ficou desse jeito. Seno ao quadrado vezes seno ao cubo. Cosseno vezes cosseno ao quadrado, cosseno ao cubo. Você pode colocar o cubo aqui em evidência, né? O expoente 3 em evidência. O expoente 3 vai ser aplicado nessa razão, seno sobre cosseno. Seno sobre cosseno a gente sabe que vale tangente, e a gente tem a resposta final, tangente ao cubo de x. Alternativa correta, letra D. Então, pessoal, a gente volta aí nos próximos vídeos, né, para falar mais sobre trigonometria, né? E se vocês gostarem desse formato, né, a gente pode repetir, né? Eu deixo algumas questões para vocês pensarem, né? No vídeo seguinte a gente vê a solução em vídeo, né? Eu dou aí um tempinho, né? Alguns dias para vocês pensarem na solução antes de enviar, tá certo? Bom, pessoal, então a gente fica por aqui, né? Tchau, tchau e até a próxima.